Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora eu vou comentar sobre um outro gênero dos filmes de terror, após os lobisomens, que agora é o gênero do vampirismo, filmes sobre vampiros. E o filme que vai inaugurar esse quadro, gênero sobre vampiros, é um filme de 1985 chamado A Hora do Espanto, Fright Night. E antes de eu comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. A Hora do Espanto, Fright Night, é um filme de terror sobrenatural americano de 1985, escrito e dirigido por Tom Holland. Não é o Tom Holland do Homem-Aranha, tá? É outro diretor. Em sua estreia como diretor. O filme acompanha o adolescente Charlie Brewster, interpretado por William Ragsdale, que descobre que seu vizinho, né, Jerry Dandridge, aí temos um spoiler, enfim, né? Se eu continuasse aqui, eu já ia narrar spoiler do filme. Ainda bem que eu já parei. Enfim, aí eu vou continuar aqui. O filme foi lançado em 2 de agosto de 85 e arrecadou 24,9 milhões nas bilheterias. Desde seu lançamento, recebeu críticas positivas dos críticos e se tornou um clássico cult, gerando a franquia de mídia de mesmo nome, Fright Night, Fright Night ou A Hora do Espanto foi seguido por uma sequência, A Hora do Espanto 2, Fright Night 2, de 1988, e uma refilmagem, um remake de mesmo nome, de 2011, que é uma porcaria. E depois desse remake, teve uma sequência desse remake que eu prefiro nem falar aqui. Enfim. A Hora do Espanto, né? Enfim, eu acho que vou me precaver aqui, porque é impossível falar desse filme sem dar alguns spoilers, mas se fosse me basear aqui na ficha do Wikipedia, eu já ia contar o principal, né? Porque o Wikipedia não consegue dar uma sinopse do filme sem narrar spoilers. Isso é prejudicial, porque eles estão achando que todo mundo assistiu A Hora do Espanto, mas acho que tem gente aí, pelo menos acho que tem um pessoal novo de hoje aí, que às vezes se interessa por filmes antigos e não tem assistido a obra. Então o Wikipedia ele cometeu uma cagada, mas beleza. Bom, A Hora do Espanto é um filme, vou dizer assim, que é um dos poucos filmes de vampiros que eu gosto. Na verdade, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Só tem 2 filmes de vampiros que eu vou trazer para esse quadro, porque de resto eu não vejo mais nada de interessante do gênero de vampiros, né? Do gênero de terror relacionado a vampiros. Enfim. Mas A Hora do Espanto é um filme muito bem produzido e é uma comédia de terror, tá? Eu vou contar um pouquinho só do filme. O filme começa com 2 namorados ali, o Charlie Brewster e a personagem, né, acho que é Amanda Wise. Enfim, eles estão ali descobrindo o sexo, a menina é virgem, a garota é virgem, e o Charlie é o cara que vai enfim, dar um jeito da menina não ser mais virgem. Ele vai desvirginar a menina, se é que vocês já entenderam. Enfim. Aí eles estão assistindo um filme na TV, na verdade é um filme não, é um seriado chamado A Hora do Espanto, Fright Night, que é protagonizado por um cara chamado Peter Vincent, que se intitula O Matador de Vampiros. Quem mata vampiros é o Peter Vincent e ninguém consegue fazer isso como ele, que é o que o programa de TV, a série de TV, ela apresenta. E esse personagem, Peter Vincent, foi interpretado pelo Rod McDowell. Enfim, também é um ator icônico da época ali. Aí quando eles estão assistindo esse programa é uma série, né? É um programa, né? Uma série de TV e tal, feito diretamente para a TV, um programa de terror. Aí o Charlie Brewster, ele acaba meio que enfim, ele vê os novos vizinhos se mudando para o lado dele, né? Para a moradia dele. Enfim, estão se mudando ali para uma casa. E esses vizinhos, eles são tanto quanto sinistros. E o vizinho que se muda ali é o personagem do Chris Sarandon, que é o Jerry Dandridge. Acho que é o nome dele, Jerry Dandridge, é ele mesmo. Enfim, Chris Sarandon é um ator de renome. Ele fez sua marca lá nos cinemas americanos, nos filmes americanos. É um cara que atua muito bem. Ainda vou trazer alguns outros filmes dele aqui. Não só vou trazer, todo mundo já conhece ele de Brinquedo Assassino, mas eu vou trazer um filme além do Brinquedo Assassino, de 76, que é um filme onde o Chris Sarandon também faz uma grande atuação, tá? Enfim, aí o Charlie Brewster, ele começa a dar uma espionada nesse vizinho, né, que é o Chris Sarandon, e o vizinho ali, ele tem o costume de trazer belas garotas
toda noite para a casa dele. Porque ali as casas, na época dos Estados Unidos nos anos 80, era tudo de lado. Era naquelas casinhas de muro, assim, e pelo seu muro, você via o que estava acontecendo do lado do vizinho. Então isso era muito interessante nessa época. Hoje não tem mais isso, né? É muito difícil ser. Aí o Charlie Brewster, ele começa a ver algumas coisas do vizinho. E como, por exemplo, o vizinho traz belas garotas, umas mulheres gostosas que ele traz lá pro quarto dele. E o Charlie, ele presencia alguma coisa que ele, né, acaba concluindo que é uma tentativa de assassinato. Enfim, que ele acha que o vizinho dele está envolvido em algumas coisas. E aí vem alguns outros spoilers do filme que eu não vou contar aqui, senão vai perder, vocês vão ficar desinteressados. Se eu contar aqui, vão ficar desinteressados pela trama, e vocês não vão nem assistir. Vocês vão pensar assim, pô, o cara já contou, então não vou assistir, então não vou contar mais além disso. Vou me precaver aqui. Aí é o seguinte, né, o Charlie, com a personagem da Amanda Wise, que é, né, esqueci o nome dela agora, cara, eu simplesmente esqueci o nome da personagem dela. Amanda Wise, acho que é o nome da atriz, né? Acho que é essa mesmo. Depois, se for errado, se tiver errado, eu corrijo aí depois. O Charlie com a Amanda, o Charlie com essa personagem, né, que é a atriz, que é a Amanda, ele não está tendo um relacionamento muito bom com ela. Às vezes ele vai querer transar com ela, ele dá para trás, ela também já está meio cansada disso, e o Charlie agora tem olhos apenas para o vizinho dele, né? É estranho isso, né, cara? O cara deixa a mina e fica só bisbilhotando o vizinho dele, porque ele vê algumas coisas sinistras acontecendo na casa ao lado dele. Esse vizinho é o Chris Randall. E quando o Chris Randall ele começa a perder a paciência com o Charlie, o Chris Randall vai tomar algumas providências. E quando essas providências acabam não adiantando, o Chris Randall ele bola um plano para ele entrar na casa do Charlie sendo convidado. Então você já imagina aí o que é o Chris Randall, o personagem do Chris Randall, o que ele é no filme, né? E infelizmente a mãe do Charlie, ela acaba deixando o personagem do Chris Randall entrar, porque o Chris Randall, a partir do momento que ele entra dentro da casa do Charlie, ele vai conseguir ter o Charlie nas mãos dele e ele vai falar para o Charlie parar de bisbilhotá-lo. O Charlie é praticamente quase que um stalker, né? E o stalker é aquele espreiteiro, o cara que fica espreitando o vizinho do lado. E o Chris Randall vai falar, né, o que é o Jerry Dandridge, ele vai falar pro Charlie parar de bisbilhotá-lo, porque o Chris Randall ele quer viver a vida dele privada, seja ele fazendo o que ele quiser fazer. Enfim. O Charlie, obviamente, é aquele adolescente, né, que não tem limites, ele acaba irritando o Chris Randall, e as coisas vão acontecendo no filme. A gente descobre quem é o personagem do Chris Randall, e descobre também outros personagens que estão ali com o Chris Randall, porque ele se muda para uma mansão, uma casa, né? Mas só quando a gente é apresentado dentro da casa do personagem do Chris Randall, que é o Jerry Dandridge, a gente vê outras coisas ali, e a gente vê também o braço direito do Jerry Dandridge. E aí o Charlie, né, bisbilhoteiro, stalker, espreitador, né, não deixa o vizinho dele em paz, acaba colhendo o que ele próprio plantou. E o Chris Randall acaba perdendo a paciência, como eu já disse aqui. Aí o Charlie, né, quando ele se sente meio ameaçado, e nesse entreveiro aí vão acontecendo algumas mortes, a polícia está investigando mortes de belas garotas, inclusive a garota que o Charlie viu entrar na casa, né, no quarto do vizinho dele, né, que é o Jerry Dandridge. Aí o Charlie decide fazer alguma coisa, mas ele não pode fazer, porque se ele ir à polícia, a polícia vai pensar que ele está louco. E o Charlie precisa ter alguns conhecimentos ali antes de tomar qualquer decisão. Aí nesse ponto do filme, né, nós temos a ajuda de um outro personagem que vai ajudar o Charlie, que é o ator Stephen Geoffreys, que fez A Hora do Espanto, fez alguns filmes de comédia, meio pornô na época, e estrelou também um papel em um filme dirigido pelo Robert Englund, que é 976 Evil, aqui no Brasil intitulado Linha Direta para o Inferno. É o primeiro filme dirigido pelo Robert Fred Krueger Englund, que um dia eu vou trazer para o canal. Filme muito bom, por sinal. Aí esse personagem que é o Evil Ed, aqui traduzido aqui no Brasil, o nome dele é Maldoso, ele começa a ajudar o Charlie para o Charlie se precaver com o vizinho que está do lado dele. Aí o Charlie vai ouvindo os conselhos desse personagem maldoso, Evil Ed, que é o personagem de Stephen Geoffreys,
E aí vão acontecendo algumas coisas, e aí o personagem do Christian Rand, ele começa a se intrometer não, né, com o direito dele, né, porque ele foi stalkeado, o Charlie espreitou ele, né, não respeitou a liberdade do vizinho, e quando o personagem do Christian Rand, ele vai investigar a vida do Charlie, ele acaba se envolvendo com a namorada do Charlie, que é a personagem da Amanda Wise, né, acho que agora eu pronunciei corretamente, Amanda Wise, enfim. Aí o nome da Amanda Wise no filme, A Hora do Espanto, é Amy, enfim. Aí o Christian Rand vai tirar a namorada do Charlie, porque o Charlie acho que deu uma de frouxo, não transou com a namorada, não realizou a namorada, deu pra trás pra ficar stalkeando o vizinho, e aí a namorada começa a sentir uma atração pelo Christian Rand, e as coisas vão acontecendo de forma totalmente espontânea, naturalmente ali. O filme, ele não perde tempo, ele deixa o espectador apreensivo. É um filme bastante frenético, as coisas não param de acontecer, muito bem escrito, também tem boas atuações, trilha sonora empolgante, umas bandas de rock ali, bem dos anos 80. Tem White Sister marcando presença, que é uma banda de hard rock, anos 80, tá? O filme vai acontecendo muitas coisas, ele não deixa o espectador respirar. É um filme muito bem atuado, ele como eu já disse aqui, ele é frenético, e no final temos ali a ajuda do personagem do Rod McDowell, que é o Peter Vincent, o matador de vampiros, e eu não vou dizer o que ele vai fazer ali, né, cara, mas você já tem uma dedução do que ele vai fazer depois quando ele decide ajudar o Charlie, mas com muito custo, porque nem o Peter Vincent e nem mesmo a polícia acredita que o Charlie está falando a verdade, porque eles pensam que o Charlie está louco. Então, a maior virtude do mal é achar que a pessoa que presenciou o mal é aquela que está louca. E como os outros são descrentes, os outros não vão acreditar nessa pessoa, mesmo com relatos que beiram assim, fatos que estão em plena evidência do que realmente aconteceu aqui, como estou falando aqui, das mortes que estão acontecendo naquela região. Beleza? Bom, a partir daqui é spoilers, grandes efeitos especiais, tem alguns monstros interessantes. Enfim, né? Um certo personagem ali, que depois o personagem do Chris Randall, que é o Jerry Dandridge, quando ele vai enfrentar o Charlie, né, vizinho, ele não é um cara que é vencido facilmente. Não é vencido facilmente, não. Ele é duro na queda, cara. E o Charlie vai precisar ter confiança dele mesmo, e até mesmo do Peter Vincent, para que, se os dois quiserem derrubar o personagem do Chris Randall, que é o Jerry Dandridge. E aí o filme como já disse aqui, ele tem um final apoteótico, um final que depois leva para uma sequência, né? Eu também até gostei da sequência de Hora do Espanto, embora não considero melhor do que o filme original do Tom Holland, mas mesmo assim é uma sequência muito boa. E quando eu comentar a sequência, acho que vai ser semana que vem, na próxima sexta, eu vou entrar em alguns pontos aqui que são importantes para, né, enfatizar essa sequência aqui, e acho que algumas pessoas não comentaram algumas análises que eu vi, pelo menos no YouTube, referente à Hora do Espanto 2. Mas isso aí é um assunto para a próxima sexta-feira. A Hora do Espanto, de Tom Holland, de 1975, é um filme de terror, comédia, terror, filme bom, filme bem a cara dos anos 80, vocês vão curtir, ainda mais para quem é saudosista, viveu a época, vai curtir, e é um filme que ultrapassou as barreiras do tempo. Eu recomendo aqui, se eu fosse dar uma nota, eu daria uma nota 9.8, bem próximo de 10, porque a Hora do Espanto continua sendo um entretenimento na medida certa, ultrapassando as barreiras do tempo. Continue acompanhando esse canal, que eu volto semana que vem com outro filme, a sequência da Hora do Espanto, no quadro Sexta-feira do Terror, agora relacionado a vampiros. Eu sou o Tapter 60 e você está no canal Tapter 60.